esse é o programa Fé para Hoje, o programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. É uma grande alegria ter você aqui conosco, enquanto nós olhamos para a cruz do Rei. Jesus veio a este mundo, anunciou a mensagem do Evangelho, arrependam-se e creiam. Ele fala sobre uma boa nova, sobre algo que foi feito na história por você, para mudar a sua vida hoje e para sempre. Uma mensagem que diz respeito à cruz do nosso Rei, que é Jesus Cristo. A cruz é o propósito do Senhor Jesus, é a sua missão, é o seu alvo. Morrer em nosso lugar em oferta pelos nossos pecados. No Evangelho de Marcos nós aprendemos que a primeira metade foca na identidade de Jesus. Quem é este? Ele é o Cristo. A segunda metade do Evangelho foca então o que significa ele ser o Cristo, o que ele veio fazer. É sobre isso que Jesus vai nos mostrar. Mostrando para mim e para você que ele veio para morrer, sofrer, mas também ressuscitar. Tão logo Pedro confessa Jesus ser o Cristo, ele começa então a dar as implicações do que isso significa. Em 3 predições, Jesus fala sobre a necessidade de seus sofrimentos, morte e ressurreição. Para os opositores de Jesus, isso parece uma tragédia. Isso seria verdade se no caminho para a cruz não existisse uma montanha e uma voz que revela quem é Jesus, mas também que antecipa a sua glória futura. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles, suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Não viram mais ninguém, a não ser Jesus. E de quem mais eles precisavam? Deus falou no Monte Sinai com Moisés e revelou a sua glória. Agora, o Pai revela a sua glória através do Filho, mostrando àqueles que estavam presentes que eles não precisam de mais nada, a não ser ouvir a Jesus e fazer o que ele diz. No topo daquele monte, Deus não revela sua glória em trovões, relâmpagos ou fogo, mas através de uma pessoa. No caminho para a cruz, o que parecia para seus opositores uma tragédia, na verdade é um triunfo. Quando o Senhor Jesus, antecipadamente, revela a glória com a qual ele será coroado na ressurreição dos mortos. O triunfo é a glória do Filho de Deus. Moisés apenas refletiu a beleza e a majestade de Deus em seu rosto. Jesus, ele não reflete a glória, ele é a própria glória de Deus e a fonte de todo o esplendor e majestade do soberano, que é o Senhor. É no monte que Deus revela que aquele é o seu Filho, em quem nós devemos nos apegar e a quem devemos ouvir. No caminho para a cruz está uma montanha que revela a glória daquele que veio para sofrer e morrer, mas ressuscitar dos mortos. Os discípulos tiveram uma visão, um vislumbre da glória de Jesus. Nós também podemos ter, quando abrimos a palavra do nosso Rei, ouvimos a sua voz, fazemos o que ele diz, temos uma visão completa de sua glória e da beleza de sua majestade como o Rei de Deus. Que nunca antes vi
Um vislumbre de glória. É sobre isso que nós lemos no início do capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Logo após a confissão de Pedro, no capítulo 8, tu és o Cristo, Jesus começa a ensiná-los o que significa ele ser o Cristo. Significa que ele precisa sofrer nas mãos de homens impiedosos que o condenarão à morte, morrer e depois de 3 dias ressuscitar. Mas a 3 homens foi dado o privilégio de ter um vislumbre desta glória antecipada em um monte. No caminho para a cruz, Jesus encontrou uma montanha. E ali, para João, Pedro e Tiago, ele deu a eles o privilégio de ver a sua glória antes da ressurreição. O texto de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 2, diz que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante dele. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Jesus tinha o hábito de constantemente ir a algum lugar para ficar a sós e orar. Mas nesse momento, ele leva consigo esses 3 discípulos que são muito conhecidos por nós de estarem sempre muito próximos do Senhor Jesus e de terem vivenciado e visto muitas coisas assim bem de perto no ministério de Cristo enquanto ele esteve aqui neste mundo cumprindo a missão do Pai. Mas aqui há um momento muito especial, onde eles têm uma visão da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Ele foi transfigurado, ele ficou com uma roupa tão branca como jamais se viu nesse mundo e como alguém seria incapaz de torná-la branca, como eles tiveram nessa visão da glória de Jesus. O que eles veem de fato é essa antecipação da glória com que Jesus será coroado após a ressurreição. Jesus deixou a sua glória para sofrer. E o que ele receberá depois de todo o sofrimento e morte? A glória do Pai. O apóstolo Paulo fala que ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e diante do qual todo joelho um dia se dobrará e dirá que ele é Senhor para a glória de Deus. E aqui esses 3 homens tiveram essa visão antecipada da glória de Cristo. Visão essa que eles entenderam após a ressurreição, o que ela significava de fato. E nessa visão, e nesse momento em que eles estão experimentando com Jesus, eles veem também Elias e Moisés. Aqui nós temos um episódio muito importante no Evangelho de Marcos, porque ele faz muitas alusões ao Êxodo. E foi no monte que Deus se revelou ao seu povo. Foi no monte que também o rosto de Moisés brilhava e resplandecia com a glória de Deus, de modo que eles tiveram que colocar um véu sobre o seu rosto, porque os israelitas não podiam fitar diretamente a sua face. Foi no monte, em meio a trovões, relâmpagos e fogo, que o povo de Deus ouviu a voz de Deus. Moisés diz em Deuteronômio 4 de que eles não viram imagem alguma de Deus, mas ouviram a sua voz. É no monte que Deus se revelou ao seu povo. E agora é no monte que Deus revela a sua glória no Filho. Aquele que não apenas resplandece com a glória de Deus, como era Moisés, mas aquele que realmente é a glória de Deus. Aquele que não é apenas alguém que carrega a glória, mas é a própria fonte de toda a glória. Um dia, a face de Moisés, a glória que ele tinha em sua face começou a desvanecer. E ele continuou com o véu sobre o rosto. Aqui, a glória de Jesus não irá acabar. Ele irá sofrer sim em uma cruz, mas ele ressuscitará. E a visão que eles têm dessa glória antecipada é de que essa glória jamais acabará. E a revelação do Pai agora através do Filho não é através de trovões, nem de relâmpagos, nem de fogo. No Antigo Testamento há muitos profetas que tiveram uma visão de Deus e um deles sequer pôde olhar diretamente para a face de Deus, porque nem os serafins olhavam. Isaías
ao ver a santidade do Senhor, disse: eu vou morrer, eu estou desfeito, porque os meus olhos viram aquele que é santo, santo, santo. João, Pedro e Tiago não morreram ao ver a glória na face de Cristo. Pelo contrário, eles foram envolvidos por essa glória. E envolvidos de tal forma que eles chegam a dizer assim: Pedro, na verdade, fala a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Foi isso que Isaías sentiu quando ele esteve diante do Senhor. E agora esses discípulos apavorados, mas ao mesmo tempo envolvidos por essa glória, dizem: Mestre, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui. Até que então vem uma voz do céu. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado. Ouçam o que ele diz. A nuvem que os envolve tem uma só coisa a dizer. Nós vimos um outro momento no início do Evangelho de Marcos, onde Deus diz: Este é o meu filho amado. E a resposta que devemos dar a ele é arrependimento e fé. Aqui, novamente, Deus fala de novo a respeito do seu filho. Este é o meu filho amado, este é o meu rei. E agora o que vocês devem fazer? Ouvi-lo. Tanto que no versículo 8, repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Eles tinham ali a lei e os profetas, como alguns dizem, concordando com Cristo, ou apontando para Jesus como cumprimento de toda a lei e de toda a mensagem dos profetas, Elias e Moisés. Vem essa voz e diz: Este é o meu filho, ouçam o que ele diz, façam o que ele está dizendo. E repentinamente, quando a nuvem se vai, e não são mais envolvidos mais pela glória daquela nuvem e a glória daquele momento, mas são envolvidos agora pela glória de Jesus, pois não vendo mais ninguém ao redor, tinham apenas Jesus. E a minha pergunta é: do que mais você precisa? O que Deus está nos ensinando nesse texto é que nós não precisamos de mais ninguém que não seja Jesus. Ao olhar ao redor, nós não vamos encontrar nada que nos satisfaça plenamente a não ser Jesus. Eles estavam ali, queriam fazer tendas, mas eles já tinham tudo diante dos seus olhos. O Filho amado de Deus, que tem a palavra de Deus em seus lábios. O que eles devem fazer? Ouvir a este rei e obedecer a este rei. No caminho para a cruz, no caminho para Jerusalém, há uma montanha, há um monte. Nesse monte, Deus revela a glória do seu Filho. E Deus revela aquilo que nós devemos fazer quando nós somos envolvidos pela sua palavra, que é ouvir ao Senhor Jesus Cristo e obedecê-lo. Se ser o Cristo significa que ele precisa ir para uma cruz e sofrer e morrer, ser discípulo desse Cristo significa que nós precisamos ouvir o que ele diz e fazer o que ele diz. Você não precisa ir até Jerusalém para você ver a glória de algum lugar histórico em Jerusalém. Você só precisa abrir a sua Bíblia para que você tenha um vislumbre da glória de Jesus. E quando você olhar ao redor, você vai dizer: eu não tenho mais ninguém, eu só vejo a Jesus Cristo. Que você veja a glória de Jesus e que Ele te abençoe. É interessante como todo homem deseja contemplar a face de Deus. Foi assim com Moisés, lá no monte Sinai, quando ele pede, e Deus diz que seria impossível. Porém, quando no monte da transfiguração, Moisés e Elias descem, naquele momento, a plenitude da glória de Deus, comportada em Jesus, pode ser contemplada. E interessantemente, Moisés e Elias já não fazem mais nem muita parte daquela cena, porque Cristo é o foco. Cristo ofusca qualquer outra imagem ao redor dele. A sua glória toma conta de tudo. Do que mais alguém precisa, senão Cristo? O que eu quero dizer para você é que Cristo é tudo que você precisa. E um dia veremos na face de Jesus a plenitude da glória de Deus. Eu quero orar por você, para que esse desejo
verdadeiramente tome conta do seu coração e você entenda que Cristo não apenas é tudo o que temos, mas também é tudo o que precisamos. Vamos orar. Senhor, o Senhor plantou no nosso coração o desejo pelo Senhor. Vivemos, andamos e sempre almejamos algo mais. Queremos poder contemplar a sua glória. Mas como pode ser possível contemplar a glória eterna se somos seres finitos? Mas te louvamos, porque o Senhor assumiu a forma finita através do teu Filho, de maneira que agora é possível, ao olhar para a face de Jesus, contemplar a plenitude da glória do Deus Trino. Sabemos que um dia olharemos para o teu Filho e ficaremos plenamente satisfeitos, pois veremos a ti. E imploramos ao Senhor que dá-nos o desejo real e verdadeiro de ver, contemplar e de buscar o teu Filho Jesus. Que Jesus seja o alvo das nossas maiores buscas, que Jesus seja o maior desejo do nosso coração, que a certeza de que não precisamos de mais nada além de Cristo tome conta de nós, porque se temos a Cristo, temos tudo. Se temos a presença do teu Filho conosco, então temos tudo. E enquanto não chega o grande dia em que contemplaremos a face de Jesus, que o nosso coração seja tomado pelo desejo, pelo anseio do retorno do teu Filho. Faz-nos olhar para esse grande dia, faz-nos almejar esse grande momento, faz-nos entender que o melhor do Senhor é o teu Filho, o melhor do Senhor já veio e o melhor do Senhor virá nos buscar um dia. Faz-nos entender que o melhor da nova terra, o melhor dos novos céus, não será a ausência de dor, de choro ou de sofrimento, mas a presença do teu Filho conosco de maneira plena, onde finalmente o nosso coração achará o lugar de paz que busca repousar em todo o tempo. Faz-nos, ó Deus, caminhar nessa direção e almejar a vinda do teu Filho. Nós imploramos ao Senhor essa graça e te pedimos, Maranata, vem Senhor Jesus, vem buscar o teu povo. Nós te imploramos. Amém. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar.
Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração? É muito simples. Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e, é claro, acompanhar as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. É sempre muito bom ter você aqui conosco, acompanhando a palavra de Deus, ouvindo as canções. E se você perdeu alguma parte, você pode nos assistir todos os sábados, às 12h30 e às 21 horas. Também pelo nosso canal no YouTube e agora todos os dias às 8 horas da manhã pela IPP-TV. Que Deus te abençoe, que você se aproxime de mãos vazias do Rei Jesus, apegando-se somente à sua cruz.